A paz do Senhor a todos, seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Reflexões Bíblicas. Eu sou Misael Martins, tenho o prazer em receber todos vocês. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like também para que o YouTube possa reconhecer que o nosso conteúdo é bom e indicar para outras pessoas. A reflexão de hoje se encontra no livro de Jó, capítulo 1, apenas o versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e que se desviava do mal. Esse personagem tão conhecido da Bíblia, da história bíblica, e inclusive um dos 3 citados por Deus no livro de Ezequiel, entre os homens mais piedosos e mais humildes do Antigo Testamento, ao lado de Noé e Daniel. Quem era este homem e as suas características principais com relação à sua história na narrativa bíblica? Não temos nenhuma informação sobre quem era Jó, sobre sua biografia, sua história, sua origem, seus pais, sua infância. Mas o que a palavra de Deus ela deixa bem claro, inclusive no primeiro versículo da sua vida, Jó entra na narrativa bíblica não pela sua biografia, não pelos seus feitos, não pelos seus talentos, Mas Jó entra na narrativa bíblica e recebe o destaque que ele tinha justamente pelo caráter que ele possuía, Pela conduta ilibada espiritualmente falando. E essa é a primeira lição que nós temos sobre a vida de Jó. Alguém cuja vida, o caráter interior, falava mais do que a aparência exterior. Alguém cujos bens materiais, vão vir depois da sua sinceridade, da sua retidão. Na ordem de prioridade, nós temos, versículo 1, Jó enquanto alguém bem-sucedido na sua vida espiritual. Versículo 2, Jó bem-sucedido na família. E o versículo 3, Jó bem-sucedido nos bens materiais e no convívio social. Essa é a ordem bíblica, essa é a ordem correta. Quando nós vemos as 4 características, os 4 pilares de Jó, e que o próprio Deus vai mencionar em Jó, capítulo 1, versículo 8, para o próprio Satanás, é o que está escrito: Jó, homem sincero, reto, temente e que se desviava do mal. Essa ordem, ela não pode ser mudada, e tanto não pode ser mudada, que ela vai ser repetida exatamente do mesmo jeito por 3 vezes no livro de Jó. 2 vezes, inclusive, o próprio Deus faz questão de repetir na mesma ordem. Por quê? Porque a sinceridade vem antes da retidão, e que vem antes do temor, e que vem antes do afastar-se do mal. Vou explicar. Quando nós olhamos homens de Deus na Bíblia, temos a impressão errada, equivocada, de que eram super-homens, de que eram pessoas acima do bem e do mal. Pelo contrário, como diz o apóstolo Tiago na sua carta de Tiago 5, 15 e 16, inclusive Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, às mesmas tentações do que nós. Ou seja, homens na Bíblia sofreram como nós sofremos, tinham falhas e defeitos como nós temos, tinham dificuldades e limitações. Quando a palavra de Deus coloca em Jó a sinceridade, a primeira característica que transpassava, que transparecia dele, fica claro que Jó, enquanto homem sincero, era alguém que reconhecia os seus próprios limites. Era alguém que sabia onde deveria aperfeiçoar, onde deveria mudar. A sinceridade não nos faz ser ou parecer ser mais do que realmente somos. A sinceridade nos coloca no nosso lugar. E a partir do momento em que Jó tinha a sinceridade de quem ele realmente era, alguém independente, alguém fraco, alguém frágil diante de Deus, ele então aprendeu e se prontificou a andar em retidão. Ou seja, a partir do reconhecimento de quem eu sou e das minhas falhas, a retidão é o caminho que eu vou trilhar para consertar aquilo que ainda precisa ser consertado. Terceira característica, Jó tinha temor. E esse temor relacionava Jó a Deus. Hoje é muito comum vermos pessoas com medo de tantas coisas, medo de Satanás, medo do pecado, mas não tem temor a Deus, não tem preocupação em agradar a Deus e viver uma vida em santidade. E a quarta característica, Jó se desviava do mal. Por que ela vem por último? Porque justamente essa é a ordem. Quando nós somos sinceros, reto e temente a Deus,
automaticamente o mal não vai se apoderar da nossa vida. Portanto, Jó era alguém que dava prioridade ao que deveria ter prioridade, o reino de Deus. Quando eu olho para Deus, vivo a vontade de Deus, logo eu não vou ter interesse pelo mal, eu não vou ter interesse pelo pecado, o mal não vai mais ter espaço na minha vida. Essa foi a reflexão de hoje. Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade.